Fala galera do canal, beleza? Vamos fazer nossa resenha de hoje. Nossa resenha de hoje vai ser sobre máquina rotativa e máquina de bobina. Vamos supor que você seja iniciante, queira iniciar no mundo da tatuagem. Qual máquina você deve escolher que vai te atender melhor de início, tá? Então vamos lá. A máquina de bobina é uma máquina que funciona por condução magnética, tá? A condução magnética faz com que a mola do batedor funcione, tá? Então a máquina de bobina aqui, temos aqui uma máquina de bobina. Ela tem essas bobinas que são enroladas com fio de cobre. Quando a gente põe o clip-cord, dá uma indução magnética que faz com que o batedor funcione, tá? E a gente tem máquina rotativa. Máquina rotativa, ela funciona com um motor de rotação, força de rotação, tá? Então vamos lá. Digamos que eu seja iniciante, qual máquina eu deveria escolher? Eu vou dar aqui meu ponto de vista, minha opinião sobre o que eu observo no trabalho, porque tanto eu uso quanto rotativa quanto de bobina, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem a de bobina. A de bobina, ela é sempre mais pesada, tá? Então tem em consideração que é uma máquina que é sempre mais pesada e ela vibra mais, tá? A vibração dela é maior. Ela é uma máquina que tem muita oscilação, tá? Ela tem muita oscilação. A diferença dela é que quando você aumenta a voltagem, a força de batida dela aumenta, tá? A força de batida dela aumenta. Muitos tatuadores aí usam máquina de bobina e preferem de bobina, tá? Não estou dizendo que ela seja a melhor, tá? Espero que eu vou chegar lá. E a gente tem as rotativas. A rotativa, a força vai depender do motor que o fabricante usou. Aumentar a voltagem não necessariamente vai fazer com que a força da máquina aumente, vai fazer com que a rotação aumente, mas a força depende do motor da máquina, tá? A força está ligada à força do motor que a máquina foi feita, tá? Visto isso, considerando ainda que ela é uma máquina muito mais leve e que vibra muito menos. Outra consideração, se você for iniciante na hora de escolher sua máquina, as máquinas de bobina, elas têm de traço, de pintura e de sombra, tá? E precisa regular. Você precisa fazer regulagem, porque constantemente, de tempo em tempo que você vai usando, ela vai desregulando e você precisa saber fazer a regulagem da sua máquina, tá? Então, se você for iniciante, isso para você às vezes não vai ser interessante, porque você não sabe regular uma máquina ainda e você vai precisar de mais de uma máquina de bobina para trabalhar, tá? A rotativa, ela não tem regulagem, tá? Você faz qualquer trabalho com ela, tanto traço, quanto pintura, quanto sombra. É claro que varia de máquina para máquina a força da máquina, tá? Por exemplo, vai ter máquina rotativa que vai ser bem forte e você consegue traçar como se estivesse traçando com a máquina de bobina. Exemplo, essa maquininha aqui da peso pena, essa daqui, não uma outra que eu fiz um vídeo aí, tô falando dessa daqui, no modelo mais antigo, tá? É uma máquina muito forte, com motor muito forte, pigmenta muito bem e traça muito rápido, tá? A voltagem dela funciona com voltagem baixa, é possível traçar com 3,5 rápido com essa máquina, tá? Com 4, então parece, com 4 volts parece que você está usando uma máquina de bobina, tão rápida e boa de pigmentar que essa máquina é. Então, a rotativa, ela varia de marca para marca, que varia a força. A vantagem dela é poder fazer traço, pintura e sombra com a mesma máquina. Então, pensando em você que está iniciando, a rotativa soa interessante para você trabalhar de forma que você só precise ter uma máquina para fazer seus trabalhos. E você vai conseguir traçar muito bem, pintar e sombrear. E leva ainda em consideração que por ela ser mais leve, ela não vai te dar com o tempo dor na mão.
porque isso acontece com muitos tatuadores que usam bobina constantemente em trabalhos muito longos, por ela ser pesada, é uma máquina pesada, de ferro, é pesada, então ela costuma dar dor na mão, tá? Fica com dor na mão, então é outra coisa para observar. A gente chega no ponto que é o seguinte: qual que é o melhor? Que é a melhor. Então, na verdade, não existe qual é melhor ou não. Se a gente for comparar de força, a bobina não é mais forte que a rotativa. Isso é fato, não adianta falar que é, porque não é. A rotativa, ela é mais forte que uma máquina de bobina, mas varia do modelo do motor do fabricante, porque tem máquina rotativa que é mais fraca do que uma máquina de bobina. Já se você pegar uma máquina com motor forte, ela vai ser mais forte do que uma máquina de bobina, tá? A diferença é que a máquina de bobina, se você sobe a voltagem, ela aumenta a força. Se você desce a voltagem, ela diminui a força. O problema é a oscilação de força, tá? Que acontece bastante. E o peso. Então, tipo assim, não existe uma máquina que seja melhor ou pior. A questão é tudo uma questão de adaptação com o material que você está usando. É uma questão de adaptação com a máquina. Por exemplo, eu prefiro traçar com rotativa. Essa rotativa, eu prefiro traçar com rotativa. Eu traço bem com rotativa, eu prefiro traçar com rotativa. É mais confortável para mim. E eu prefiro fazer sombra com bobina. Eu gosto de fazer sombra com bobina porque eu acho que o recuo fica bem macio por a questão da mola. Então eu consigo fazer sombra suave com bobina. Já não consigo com rotativa, porque a rotativa ela não altera a força é a mesma. Então às vezes quero fazer uma sombra suave, só que a força da máquina é sempre igual, então vai acabar manchando a minha sombra, tá? Então eu prefiro fazer com bobina, sombra, do que com rotativa. Mas aí é uma questão de adaptação de cada um. Se você é iniciante, é obviamente que eu vou te recomendar você iniciar com rotativa ou até mesmo uma pen, se você tiver condições melhores, tá? Porque pela questão de praticidade, tá? Vai ser mais fácil de você se adaptar para trabalhar sem precisar de outras máquinas, tá? E também, por ela ser mais leve e oscilar menos, você com certeza vai conseguir um início melhor de trabalho do que de bobina, porque a galera apanha muito na bobina quando começa, que é a questão de peso e vibração. Ela é pesada e vibra muito. Então às vezes você vai fazer um trabalho, o trabalho fica tremido, não fica legal, você acha que o problema é você, quando na verdade o problema é a máquina que você está começando a aprender, tá? Então recomendo para iniciante rotativa. Mais para frente, quando você pegar costume com traço, com pintura e coisa, se você tiver a oportunidade de ter rotativa e bobina, tenha rotativa e bobina, tá? Porque a bobina também tem suas vantagens que em algumas questões se sobressai sobre rotativa. Mas você vai precisar já ter costume em traçar, em pintar, para você se dar bem com uma bobina, e você vai ter que estar acostumado também com questão de pigmentação, para você conseguir fazer uma regulagem de uma bobina. Então se você for iniciante, eu vou te recomendar sempre rotativa. Se você tiver uma aquisição financeira melhor, inicie com uma máquina melhor, rotativa, com um motor mais forte, que vai te dar uma consistência de traço igual uma de bobina dá, em questão de força para traçar, tá? Se você tiver ainda aquisição financeira para pegar tanto uma rotativa quanto uma de bobina e experimentar qual das duas você se sai melhor, melhor ainda, porque como eu falei, não existe uma questão de que uma seja melhor e a outra seja pior, é questão de adaptação. Tem gente que se adapta com as duas. Por exemplo, eu, se tiver que fazer um trampo com bobina só, eu faço um trampo só com bobina. Se tiver que fazer um trampo só com rotativa, eu faço só com rotativa. Não altera o resultado do meu trabalho diretamente, mas eu tenho preferência por rotativa para traçar e pigmentar, por questão dela ser mais forte. Ela não tem oscilação de força. Se você pega uma máquina rotativa já com um motor forte, ela é forte, tá? Então ela pigmenta muito bem, traça muito bem. Já a de bobina também é uma máquina forte, mas ela tem oscilação de força
e você vai precisar aumentar a voltagem para aumentar a força. Só que necessariamente aumentar muito a voltagem não é uma coisa boa, pode machucar muito a pele, tá? Então tem que observar isso. Então se você for um iniciante, inicie experimentando uma máquina rotativa, tá? Ou experimente uma de bobina rotativa e veja qual você se adapta melhor, porque é tudo uma questão adaptativa. Então espero ter ajudado vocês nesse nosso papo de rotativa e bobina. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like. Valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo.